A taxa Selic caiu mais uma vez e muitos já estão proclamando o fim da renda fixa em 2024. Nós começamos o ano com uma Selic de 13,75%, ela já chegou a 11,25% e as estimativas são de fechar o ano em 9%. Se tudo se mantiver como está hoje, provavelmente a Selic continuará despencando ao longo de 2025 e 2026. Será que é então o fim do retorno de 1% ao mês com renda fixa e o momento de tirar todo o seu dinheiro da renda fixa? Eu sou Ricardo Hoffman, investidor profissional CFP, e é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. É inegável que com a queda da taxa Selic, os investimentos de renda fixa pós-fixado passam a render cada vez menos. Aqueles investimentos que são atrelados à própria Selic, como o Tesouro Selic ou ao CDI, como a grande maioria dos CDBs, começam a parecer menos atrativos do que eram no começo do ano. Mas o grande ponto de questionamento que eu quero que você reflita é o seguinte: será mesmo que a redução da atratividade dos títulos pós-fixados implica na morte da renda fixa como um todo? Ou será que continuam existindo estratégias viáveis e muito rentáveis, mesmo em cenários de Selic baixa? Se você quer a resposta para essa pergunta e um direcionamento do que fazer com seu dinheiro em 2024, já deixa uma curtida aqui embaixo que eu vou te ajudar. Antes de mais nada, eu quero que você entenda a função da renda fixa dentro de uma carteira de investimentos. Historicamente, a renda fixa no Brasil é muito rentável e atende perfeitamente aos interesses dos investidores mais conservadores. Se você já tem seus 50 anos, uma família para criar e não fez a sua carreira no mercado financeiro, você não pode simplesmente migrar 100% dos seus investimentos para renda variável e esperar que vai ter resultados positivos. Não é assim que as coisas funcionam. E essa, inclusive, talvez nem seja a melhor ideia. Porque nesses momentos em que todos começam a deixar a renda fixa de lado e os vídeos sensacionalistas que proclamam a morte da renda fixa começam a surgir, a renda variável já está cara demais. Essa é a dinâmica da Bolsa de Valores que você não pode simplesmente deixar de considerar nesse tipo de situação. A Bolsa de Valores, ela se antecipa aos acontecimentos. Já faz um bom tempo que a Selic está despencando e as projeções de queda já existem há mais tempo ainda. Então é natural que os investidores de renda variável já tenham antecipado esse movimento. Boa parte dessa queda da taxa Selic já está precificada nos ativos de Bolsa de Valores, ou seja, migrando agora para a Bolsa de Valores, talvez você acabe pagando caro demais pelas ações ou pelos fundos imobiliários. Você pode acabar comprando na alta sem querer perceber que está na alta. Por isso que eu digo que fazer essa migração talvez não seja a melhor ideia, e isso antes mesmo de considerar o seu perfil de investidor. Como eu falei, se você for um investidor de perfil mais conservador, que já passou dos seus 50 anos, que tem filhos e família para cuidar, você precisa ter a maior parte dos seus recursos provavelmente em renda fixa. O meu canal aqui no YouTube é inclusive focado em você, porque os discursos vendidos em sua grande maioria por aqui não se adequam à sua realidade. São poucas as pessoas que falam em investimentos para um pai de família, para uma mãe de família, que não podem tomar tantos riscos. Então, se essa é a sua primeira vez aqui me assistindo, já aproveita para se inscrever aqui embaixo, porque todos os meus vídeos são voltados para o seu perfil de investidor. O investidor que gosta e precisa manter recursos em renda fixa para zelar pela segurança financeira da família inteira. Esse é o primeiro ponto que você precisa internalizar. A renda fixa é necessária. Independente da Selic estar caindo ou não, você precisa da renda fixa para se ater ao seu perfil de investidor. Não adianta sair correndo para a renda variável sem ter o perfil necessário, porque você vai quebrar a cara. Simples assim. Agora, o segundo ponto é o seguinte: ok, você já entendeu que precisa da renda fixa e que ela vive. A renda fixa não morreu. Mas como maximizar os retornos sem abrir mão da segurança nesse novo cenário de queda de juros? De fato, você atrelar todo o seu dinheiro aos títulos pós-fixados, como CDB 100% CDI ou LCI isenta de imposto de renda atrelado ao CDI, não vai ser a melhor estratégia. Esses títulos, eles continuam tendo a sua funcionalidade. Se você estiver investindo para um objetivo de menos de um ano, por exemplo, eles atendem muito bem.
Mas agora, para outros objetivos de médio prazo ou até mesmo de longo prazo, existem estratégias mais viáveis e rentáveis no momento. E eu vou te mostrar duas bem interessantes aqui nesse vídeo. O primeiro caminho dentro da renda fixa que você pode tomar para maximizar os seus retornos e multiplicar o seu patrimônio de forma mais acelerada é usar os títulos pré-fixados. Esses títulos, ao contrário dos pós-fixados, que flutuam de acordo com a taxa CDI e a taxa Selic, o pré-fixado ele fixa a sua rentabilidade num valor pré-acordado no momento da aplicação. Nas condições atuais de mercado, você consegue encontrar tranquilamente títulos pré-fixados que te pagam 10, 11, 12% ao ano de juros ou até mais do que isso, o que é bem superior às estimativas de fechamento do ano da taxa Selic. No próprio Tesouro Direto, você encontra atualmente o Tesouro Pré-fixado, com vencimento em 2031, por exemplo, pagando em torno de 10,7% ao ano. Se você recorrer aos títulos privados, como CDBs pré-fixados, você pode encontrar até mais do que isso. Para objetivos de longo prazo, um título pré-fixado de 12% ao ano é muito interessante, até mesmo para os padrões na renda variável. Mesmo na Bolsa de Valores, correndo um risco muito maior, é difícil de você conseguir 12% ao ano de retorno de forma consistente no longo prazo. No meio do caminho vai ter quedas. Então existem sim opções muito boas de investimento, ainda mais na renda fixa. Mesmo com a queda da Selic, você consegue travar a sua rentabilidade em 10, 12% ao ano pelos próximos 3, 5, 10 anos, usando apenas um título pré-fixado. E uma segunda estratégia, que também é muito boa, é você utilizar os títulos híbridos de inflação. Esses títulos são uma mistura dos pós-fixados com os pré-fixados. Você vai receber a sua taxa de retorno em um valor híbrido, que ela é composta pela soma entre uma taxa fixa e o comportamento da inflação no período que você manteve o investimento. No Tesouro Direto, por exemplo, você tem o Tesouro IPCA mais 2035. Investindo nesse título até o ano de 2035, você garantiria um retorno anual próximo de 5,5% ao ano, atualmente, mais o IPCA acumulado de todo o período, que é o indicador oficial da nossa inflação aqui no Brasil. Ou seja, se nesse ano a inflação for de 10%, você ganharia 10% mais 5,5% fixo, que é a rentabilidade do título. Esses títulos, por sua vez, de renda fixa híbrido, eles são muito interessantes para prazos mais longos, porque você consegue ter a garantia da proteção contra a inflação. Como um título ele vai te remunerar o equivalente à inflação, você tem ali uma certeza de um retorno real, que seria justamente a parte pré-fixada da taxa de juros. E você encontra esses títulos dentro do mercado privado também. Você pode investir, por exemplo, num CDB IPCA, que vai te pagar o IPCA mais 5. Você pode encontrar opções que estão pagando CDB IPCA mais 6, mais 7, quem sabe. Na semana passada eu publiquei aqui no canal, mesmo aqui no YouTube, um vídeo comparando o CDB IPCA com o Tesouro IPCA. Ele vai estar aparecendo aqui no card e provavelmente aqui em cima vai aparecer para você. Mas esse é o resumo da ópera. A renda fixa não morreu e nunca vai morrer, porque ela possui a função essencial dentro de uma carteira de investimentos, mesmo em tempos de Selic baixa. Se você souber utilizar a renda fixa da forma correta, sempre vão existir boas oportunidades de investimento. Nesse momento, talvez os títulos pós-fixados não sejam a melhor opção, mas você tem à sua disposição também os títulos pré-fixados e os híbridos. Aqui no meu canal, a minha missão é te ensinar a usar a renda fixa da forma mais estratégica, segura e rentável possível, visando acelerar a sua multiplicação de patrimônio. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa sua inscrição aqui embaixo para fortalecer o meu trabalho. Eu me chamo Ricardo Hoffman, investidor profissional CFP, e eu te espero no próximo vídeo.